Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus. Você já vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, no verso de número 18. Eu quero aqui ser grato a Deus pela vida do nosso amado pastor Eliseu Costa Monteiro, nosso amado pastor presidente, pastor Daniel Costa Monteiro. Pastor Júnior Santos está dirigindo o culto aqui nessa noite. Cada um dos irmãos que estão aí no empenho dessa grande obra, muita gente envolvido para que esse trabalho pudesse de fato acontecer, e a vida de cada um dos irmãos aqui presente, amém, que deixaram o conforto da sua casa, porque crê que aqui tem uma palavra de Deus, aqui tem graça, tem unção, tem poder de Deus para impactar a nossa vida, e você já está sendo abençoado desde o princípio desse culto. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, dá um glória aí para Jesus. Já vamos ouvir o louvor daqui a pouco, mas a palavra também precisa ser pregada, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, no verso de número 18, quem já achou o texto diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: ano aceitável do Senhor. Senhor Deus, fala conosco, nos usa mais uma vez mediante a tua vontade, que o Senhor venha liberar uma palavra ao coração de cada um de nós, Senhor, e que a tua palavra possa surtir efeito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, volta para cá a sua atenção, não vou me estender, amém. Minha esposa está aí, o Isaac, Priscila, Débora está ali, hoje é o povo da nossa igreja, eu estou em casa, amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, na verdade, desde o versículo 14, nós estamos vendo aqui o que é o princípio do ministério de Jesus. Jesus vai iniciar o seu ministério, e a Bíblia diz que para fazer isso, ele vai até a cidade de Nazaré. A verdade é que antes de chegar em Nazaré, Jesus passa por um processo de provação e aprovação. É como se Jesus quisesse revelar e mostrar qual era o seu propósito, qual era a intenção do seu ministério, e mostrar também que ele não era um simples pregador, ele não era mais um fariseu, ele não era apenas mais um profeta que surgia vez ou outra, mas que ele de fato era o Messias, ele era o enviado, ele era o Cristo, era o Filho de Deus prometido. Então, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus ele cumpre alguns princípios, ele passa por um processo. O primeiro processo que nós vamos observar antes dele iniciar o ministério é que a Bíblia diz que ele vai até o Rio Jordão, ele vai ao encontro do homem de Deus João Batista, e a Bíblia diz que João Batista está batizando às margens do rio, e ele está gritando arrependimento, ele está clamando por arrependimento, e as pessoas vêm até ele, e ele os batiza, e a Bíblia diz que havia profecia que era dita por João Batista todos os dias, e ele dizia: vai vir um depois de mim, que eu não sou digno de carregar as suas sandálias, e convém que ele cresça, convém que eu diminua, e quando ele vier, ele vai redimir o homem do pecado, ele vai resgatar o homem do juízo. E a Bíblia diz que Jesus aparece às margens do rio, e quando João Batista enxerga Jesus vindo ao seu encontro, a Bíblia diz que João Batista treme, ele se balança, ele vai dizer: eu não posso te batizar, eu careço de ser batizado por ti. E Jesus vai dizer: convém que assim seja, para que se cumpra toda a escritura, para que o que foi dito de mim cumpra-se numa totalidade. Então me batize, porque eu sei respeitar princípios. O primeiro princípio que Jesus está obedecendo é o princípio da honra, é o princípio da autoridade. Jesus é o Filho de Deus, mas ele se submete a um homem de carne e osso. Jesus é o Filho de Deus, mas ele entende e reconhece
conhece o ministério de João Batista, e ele está dizendo: eu não posso iniciar um ministério se eu não saber respeitar alguém que já está aqui há muito tempo. Então me batiza, porque eu quero te honrar. Daqui a pouco o meu ministério continua, mas eu sei obedecer o princípio da honra. O meu ministério não pode ofuscar o seu, o meu ministério não pode abafar o seu. Eu vim para cumprir o meu propósito, mas eu sei, João, que você também tem um propósito e você veio preparar o caminho. Primeira coisa que Jesus está dizendo: eu não posso ser grande se eu não aprender a obedecer o princípio da honra. Eu sei respeitar quem chegou primeiro, eu sei me submeter à liderança, eu sei me submeter à autoridade, aleluia. Eu sei aonde eu vou chegar, mas eu sei quem chegou primeiro do que eu. Aqui está esse primeiro princípio que qualquer um precisa obedecer, porque quando eu não entendo que existe o princípio da honra, eu não posso ser honrado. Quando eu não entendo que existe o princípio da autoridade, eu não posso receber autoridade, aleluia. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus talvez quer levar a lugares longe, quer dar ministério grande, quer soprar seu nome, quer te honrar, quer te abençoar, engrandecer teu ministério, mas é necessário você entender: tem gente que chegou primeiro e você precisa honrar. Existe um líder que você tem que se submeter, e enquanto você não entender, aleluia, que você não é o único, existe outros, que você não é o único que faz, existe outros, você não é o único que foi levantado, existe outros, Deus não poderá te honrar. Levante a sua mão direita para o alto em nome de Jesus. Olha, encoste a mão no ombro dessa pessoa, diga: Deus vai te levar longe. Mas tem gente que chegou primeiro. Respeita a autoridade, aprenda a ser submisso, honre aqueles que merecem honra, e Deus vai te abençoar. Quantos entendem isso? Levante a mão para dar uma glória para Jesus. Eu entendo, pastor Eliseu, que tem muita gente que tem chamada, mas não vai longe. Tem muita gente que tem ministério, mas não cresce. É o próprio Deus que não permite, porque se pequeno você não respeita a autoridade, imagina quando você crescer. A primeira lição nessa noite é, aleluia, honra aqueles que merecem honra, e Deus vai te honrar também nessa terra. Quantos entendem isso? Dão glória para Jesus. Então Jesus respeita o princípio da honra. Ele é batizado. Quando ele é batizado, o céu testemunha, o céu confirma, e o próprio João que diz: agora eu vi o Espírito descer sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Aí, pastor Daniel, a Bíblia diz que esse Espírito que desce sobre Jesus não vai levar Jesus para as multidões, não vai levar Jesus para a cidade, não vai levar Jesus para as metrópoles. O Espírito que vem sobre Jesus vai impeli-lo para o deserto. Observe que o termo aqui é impelir, não é levar, não é convidar para ir para o deserto. O termo é impelir, ou seja, você precisa passar pelo processo. É inevitável esse processo. O Espírito vai levá-lo, o Espírito vai impeli-lo para o deserto, e Jesus vai satisfeito, porque ele entende. Primeiro princípio é da honra, e o segundo princípio é o princípio de ser experimentado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso ser experimentado. Alguém vai saber que o meu ministério não começou no vento. Alguém vai saber que eu não surgi de uma hora para outra. Eu cumpri princípios. Eu fui provado no deserto. Eu fui tentado pelo diabo. Eu fui experimentado, mas não pequei. Eu fui tentado, mas não cedi. Eu estou pronto para cumprir o meu ministério. Por quê? Porque Jesus entende que ministério não é estrelatos, não é mídia, não é holofote. Ministério é deserto, ministério é vale, ministério é renúncia, ministério é matar a carne, ministério é renunciar o pecado, ministério é passar pelo deserto, mas sendo impelido pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Todo aquele que almeja algo grande de Deus precisa estar pronto para ser experimentado de forma intensa
tensa, quanto maior a experimento, quanto maior a aprovação, maior será a exaltação de Deus na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, talvez diante de uma grande guerra, talvez vivendo uma grande batalha. Deus está dizendo: eu estou te impelindo, meu filho, eu estou te conduzindo, minha filha, eu estou te experimentando, meu servo. Suporta essa aprovação, porque quando eu te tirar, aleluia, eu vou exaltar você, eu vou abençoar você. Mas suporta o processo, para eu te fazer viver o meu propósito, para eu te fazer viver o meu projeto. Segure a mão dessa pessoa, diga para ela: suporta só mais um pouco, aguenta só mais um pouco. Já está acabando o deserto é 40 dias, o ministério é eternidade, o deserto é só 40 dias, a bênção de Deus é para sempre. Quantos entendem essa palavra aqui nessa noite? Jesus está no deserto, ele suporta o processo do deserto, e agora ele sai pronto. O diabo não pode acusá-lo. As multidões evidenciaram e testificaram acerca de Jesus, e agora ele vai para Nazaré, aonde ele foi criado. Ele entra na sinagoga, eu já vou encaminhar aqui para o final. E ele chegando na sinagoga, a Bíblia diz que já tem uma multidão aguardando ele, tem uma multidão esperando ele. Todos querem ouvir a mensagem de Jesus, aquele que João Batista deu testemunho dele, aquele que João Batista disse que é maior do que... Se João Batista prega e disse que Jesus é maior que ele, imagina como Jesus deve pregar. É um estouro, é uma glória, vai ser tremendo. Então Jesus assume a tribuna e eles passam o microfone para Jesus, e Jesus abre a Torá. Jesus não tem uma Bíblia como nós temos, dá a ele o rolo do profeta Isaías, e ele abre no capítulo daquilo que é para nós o capítulo 61, e ele começa a ler esse texto que nós ministramos aqui na introdução. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não demorei 20 segundos, pastor Eliseu, para ler o texto. É isso que Jesus vai fazer. A mensagem de Jesus se resume em 20 segundos de palavra. Ele lê 20 segundos. A Bíblia diz que ele senta na cadeira e está todo mundo olhando para ele. Não vai sair nada daí, ele não tem mais nada para dizer. Ele só lê, qualquer um lê. Ele não falou nada, ele não expressou, ele não puxou nenhuma revelação, ele não falou de escatologia, ele não falou nada. Ele só leu o texto e sentou. E as pessoas estão um pouco confusas, as pessoas estão talvez até um pouco decepcionadas, porque Jesus não está pregando, ele só leu o texto. De repente, sentado mesmo, ele olha para a multidão, e eu imagino que ele aponta o dedo para aquela multidão, e ele vai dizer assim: olha, hoje se cumpre em vossos ouvidos essa profecia. Jesus está dizendo: eu não vim pregar, eu vim cumprir o que Isaías pregou. Pregador é Isaías. Eu sou aquele que Isaías profetizou. Eu sou aquele que está descrito em Gênesis, que veio para esmagar a cabeça da serpente. Eu sou aquele que Davi falou a meu respeito, dizendo que era o bom pastor. Eu sou aquele que Isaías disse que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sou aquele que Moisés do Egito, sem saber, falou a meu respeito, dizendo que o cordeiro ia morrer na Páscoa e ia libertar o povo. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem veio adorar o nome dele aqui? Quem veio adorar o nome dele aqui? Jesus está dizendo: e sabe quem eu sou? Eu sou o cumpridor das profecias. Mais 5 minutos eu vou encerrar. Jesus está dizendo: eu vim cumprir profecia. Primeira profecia, ele está dizendo: eu vim para
pregar o evangelho aos pobres, evangelizar os pobres. O pináculo, ou a base do ministério de Jesus é aqui apresentada. Primeiro, anunciar evangelho aos pobres. Ele está dizendo: eu vim para pregar para os pobres. E essa ideia de pobre aqui não é quem tem pouco recurso financeiro, não é quem não tem dinheiro na conta. O termo pobre aqui é aquele que entende a dependência e a necessidade de ter a presença de Deus na vida. Então ele está dizendo: eu vim anunciar a liberdade, e eu vim falar de uma riqueza que eu tenho para dar, que na terra não tem. Da terra ouro e aleluia, ouro e prata ferrugem consome, ladrão mingue e rouba. Eu vim para falar para os pobres que existe um tesouro na eternidade, que existe uma vida depois dessa, que existe algo tremendo que nos espera, e esses que creem no meu nome receberão essa salvação. Deixa eu ver quem já recebeu isso aqui. Levante a mão para dar uma glória para Jesus. Então Jesus veio pregar para os pobres. Aleluia. O termo pobre significa aquele que entende a necessidade da presença de Deus na vida. E ele continua, a gente vai abreviar. Aleluia. Eu vim para trazer cura para aqueles que são quebrantados de coração. Aqui eu entendo algo interessante, pastor Daniel. Jesus está dizendo: o evangelho é pregado aos pobres, e a partir do momento que alguém crê nesse evangelho, eu curo o seu coração, eu curo a sua alma. Então existe um processo. Jesus está dizendo: eu anuncio o evangelho, e esse evangelho traz cura, esse evangelho traz restauração, esse evangelho traz salvação, esse evangelho expulsa a depressão, esse evangelho tira a angústia, esse evangelho cura o cego, esse evangelho cura o aidético, esse evangelho cura o canceroso, esse evangelho surte efeito. O evangelho não é palavra persuasiva, é demonstração de poder. Eu não vim só para pregar, eu vim para manifestar sinais. Eu venho aqui debaixo da autoridade de Deus para te dizer: Ele tem sinais para manifestar aqui nessa noite. Eu não sei qual é o estado da sua alma, eu não sei como se encontra a tua saúde, talvez, eu não sei como se encontra a tua alma, talvez, como se encontra a tua família, talvez, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu sou o cumpridor das profecias. Não precisa esperar mais ninguém. Eu cheguei e eu tenho cura, eu cheguei, eu tenho salvação, eu cheguei, eu restauro o casamento, eu cheguei, eu restauro a tua vida espiritual. Levante as duas mãos em cima em nome de Jesus. Tem alguém que está recebendo isso aqui, irmão. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Jesus está dizendo: cumpriu a profecia. Ele está dizendo: não espera mais ninguém. Você não precisa da aprovação de ninguém. Mas disseram que eu não posso, pastor. Disseram que eu não mereço, pastor. Disseram que eu não tenho, aleluia, credibilidade. Disseram que Deus não me aceita. Disseram que eu não sou digno. Problema é de quem disse. Ele me trouxe aqui para dizer: a profecia cumpriu, a cadeia foi quebrada, a corrente foi quebrada. Você é livre, você é livre, você é livre. Cadê o barulho dos livres? Cadê a glória a Deus de quem foi livre? Cadê a adoração de quem foi livre? Ele abriu. Se Ele abriu, eu só fico se eu quiser. Se Ele abriu, eu só continuo na prisão se eu quiser. Você só precisa aceitar e compreender: as cadeias já foram quebradas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu esses dias, pastor, Deus me deu uma visão com uma jovem. Eu não sei porque Deus mandou falar isso aqui, mas Deus me mostrava a jovem, e eu ministrei sobre ela, ela recebeu. Deus me mostrava ela no fundo de uma cela. Algemas estavam despedaçadas no chão, pastor Daniel. Algemas que estavam nos pés também quebradas. A porta da prisão aberta. E ela no fundo da cela, gritando: eu quero ser livre, eu quero sair, eu não consigo sair. Aí Deus falou comigo: meu filho, fala para ela que não existe prisão mais para ela. Fala
Fala para ela que ela precisa entender isso. Ela precisa assimilar essa ideia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Ah, mas um monte de gente me condena. Aí Deus me deu a palavra na Bíblia, pastor Eliseu, porque a Bíblia vai dizer, aleluia. Eu já vou encerrar aqui, louvado seja o nome de Jesus. João vai escrever assim: se a sua consciência te condena, maior é Deus. Não, eu vou repetir para você entender. Se a sua consciência te condena, maior é Deus do que a sua consciência. Fica de pé comigo, eu não vou estender mais, não dá mais. Oh Jesus, é a sua consciência que te condena. É dentro de você que você diz: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não mereço. Jesus está dizendo: eu venci demônios por sua causa. Coloque a mão no seu coração por alguns instantes. Encurva a sua cabeça. Eu venci demônios por você. Eu fui lá no profundo do abismo. Fui lá no inferno, tomei a chave do inferno e da morte. Eu deixei a glória como ninguém, quando ninguém podia pagar esse preço. Eu gritei: eu estou aqui, meu Pai, envia-me a mim. Eu desci, eu morri por você, eu ressuscitei ao terceiro dia. Então, em nome de Jesus, seja livre na tua consciência, seja livre na tua alma, seja liberto no seu espírito. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Recebe, 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 recebe. Tem corrente quebrando aqui agora, tem algemas quebrando aqui agora. Laramaia, Urimicanda, eleva, e assim. Eu vou te dar uns instantes para você adorar. Quem pode me prender quando Deus já me libertou? Quem pode me aprisionar quando Jesus já me libertou? É por isso que no final do texto aqui eu encerro para eu orar com você. Ele vai dizer: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. E é interessante, pastor Eliseu, porque ele não completa a profecia. Pastor João, a profecia de Isaías, presta atenção nisso aqui. A profecia de Isaías é anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Jesus para no ano aceitável. Por quê, pastor Emerson? Porque esse tempo não é dia de vingança. Nós não estamos vivendo o dia da vingança, nós estamos vivendo o ano aceitável. E esse ano não é um ano de 365 dias. Isso é uma dispensação, chamada dispensação da graça. Quando a graça cessar, a gente não está mais aqui, vamos ser arrebatados para a glória. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos gritando para o mundo a oportunidade de salvação. Há um eco de liberdade que ecoa, e quem quiser pode ser livre. O ano aceitável é o ano do jubileu. Aqui eu oro. 50 e 50 anos acontecer esse ano aqui, Silas. E a Bíblia diz que foi um ano que Deus estabeleceu. Dizia Moisés: de 50 em 50 anos vai ter um ano aceitável. Porque muita gente foi escravizado por causa de dívida. Quem não tinha como pagar suas dívidas se tornava escravo. Tinha família se tornando escrava. Israelitas que saíram da escravidão do Egito se tornando escravo dentro da terra prometida. Aí Deus vai dizer: não pode ser desse jeito. De 50 em 50 anos vai ser o ano do jubileu. E você vai mandar, Moisés, um levita com uma trombeta na mão, tocando a trombeta. E ele toca a trombeta e depois grita. Toca a trombeta e grita: liberdade na terra e paz a todos os seus moradores. Liberdade na terra e paz a todos os seus moradores. Quando essa trombeta tocava,
A Bíblia vai dizer: quem perdeu fazenda vai ser devolvido a fazenda. Quem perdeu terra vai ser devolvido a terra. Mas e a dívida? Esquece a dívida, não tem mais dívida. Mas e a conta? Que não tem mais conta, a conta já foi paga. No ano aceitável não tem mais dívida. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele riscou a cédula de condenação, cravou na cruz e disse: diabo, você não tem mais vez. Pecado, você não tem mais vez. A minha igreja é livre, a minha igreja é livre. Quem foi livre? Quem foi livre? Quem foi livre? Quem foi livre? Liberdade na terra e paz a todos os seus moradores. Eu não sei se tem alguém para Jesus aqui. Eu não sei se tem alguém que precisa aceitar Jesus aqui. Mas se tiver, o seu momento é esse. Eu já vou passar o pastor Eliseu. Eu não vou me estender. Mas se tem alguém que precisa fazer uma aliança hoje aqui, você ouviu a palavra, Ele está dizendo: eu tenho salvação para você hoje aqui. E se você quer tomar essa decisão agora, você vem aqui diante desse altar em nome de Jesus, e nós vamos orar por você. Tem alguém que precisa tomar essa decisão espiritual hoje aqui? Se tiver, nós queremos orar por você. É noite de salvação também, se você quiser. É noite de louvar, de glorificar, mas é noite de salvação. Se tiver alguém que ainda não serve ao Senhor.